Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Bruno Soares Repórter. Nesse vídeo vamos falar sobre a definição da direção do Grêmio em relação ao futuro de JP Galvão. O Grêmio tomou uma decisão em relação a esse jogador. Vamos falar também sobre o objetivo de contratar um jogador expressivo, fazer um investimento para entregar mais um reforço ao técnico Renato Portaluppi. Os detalhes do que teve Jonathan Robert, da nova lesão do jogador. Eu vou contar uma novidade interessante para vocês sobre isso, os rescaldos do empate, do desempenho ruim e a projeção contra o Ipiranga depois da vinheta. Muito bem, vamos lá pessoal. Primeiro eu quero que vocês deixem o like no vídeo, muito importante, deixa o like, te inscreve no canal, ajuda a seguir crescendo, já batemos a meta aí dos 10 mil inscritos e vamos a 15 mil, 20 mil e aí por diante. Deixa a tua opinião sobre todos os assuntos aqui nos comentários e ative as notificações para receber os avisos de novos conteúdos. O Grêmio apenas empatou, resultado ruim, desempenho ruim. 1-1 em casa contra o São Luís, saiu perdendo. O Renato não gostou nada da atuação do Grêmio e nem do resultado, até porque o Inter pode ultrapassar o Grêmio, tem o confronto direto, vai ser no Beira-Rio, o Inter montou uma equipe muito qualificada, então a vida do Grêmio no Campeonato Gaúcho, que talvez surpreendentemente estava muito boa, agora não está. Agora a situação do Grêmio está complicada, porque o Grêmio pode perder posição e aí depois de uma semifinal ou final jogaria o segundo jogo no Beira-Rio, enfrentamento direto com o Colorado, beleza? Gente, o jogo contra o Ipiranga na próxima rodada, em Erechim, quarta-feira, o Tricolor vai com todo o time reserva. O Renato já havia falado isso, mas mesmo com o empate ele deu a certeza de que isso vai acontecer. Então, oportunidades aos jovens, principalmente, e alguns jogadores mais velhos que não vêm recebendo tantas chances. E o Renato já garantiu que ele não vai para Erechim. Então, o Renato vai ficar treinando em Porto Alegre o time principal. Jonathan Robert, o negócio é o seguinte: o Jonathan Robert, informação do meu colega Bruno Flores, ele não teve problema nas cirurgias que fez em relação aos ligamentos que foram rompidos. Ele fez 2 cirurgias de rompimento de ligamentos e isso fez com que ele ficasse aí cerca de 2 anos parado. Mais recentemente, ele teve um estiramento em um outro ligamento, que não tem nada a ver com as cirurgias. Ele se recuperou rapidamente, cerca de 10 dias. Pois a informação do Bruno Flores é que essa dor que ele sentiu hoje, através de uma avaliação preliminar já do Departamento Médico do Grêmio, seria justamente nesse ligamento do estiramento. Então, possivelmente um outro estiramento, tomara que nada mais grave. Mas a informação preliminar que o Bruno Flores conseguiu colher nos bastidores do Grêmio é de que não há nada grave, pelo menos por enquanto. Mas o Jonathan Robert vai passar por um exame para saber mais detalhadamente o que ele teve. Pelo menos essa notícia, né, do momento, ela é um pouco mais tranquila em relação ao futuro desse jogador, que há muito tempo não consegue receber sequência por conta dessas lesões no joelho esquerdo. Vamos falar sobre toda essa situação envolvendo a possibilidade do Grêmio entregar um grande reforço para o Renato e também a definição sobre o futuro do JP Galvão. Mas antes eu quero dar um recado para vocês da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá no site, tá novinho, te registra, faz o teu cadastro, no teu primeiro depósito ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares. É muito fácil, aposte nos estaduais, campeonatos pela Europa, outros esportes, tudo lá no site da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. O negócio é o seguinte: o Grêmio definiu o futuro do JP Galvão. Ele tem contrato com o Grêmio somente até a metade do ano e a temporada começou com o seguinte entendimento: de que ele no último ano jogou fora de posição, que ele estava passando por um processo de readaptação ao futebol brasileiro depois de muito tempo e de que ele precisava de uma pré-temporada porque havia emendado uma temporada na outra, né? Veio na metade do ano para o Grêmio lá do futebol europeu. Ok, ele passou por esse processo de readaptação nos primeiros 6 meses, o Soares saiu, ele estava sendo utilizado na posição original, centroavante. E segundo o próprio Renato, a posição que ele se sente mais à vontade, como o mais avançado do ataque, não como segundo atacante jogando por trás, como era quando o Soares estava no Grêmio. E ele passou pela pré-temporada, claro que foi uma pré-temporada curta, ruim para todos os jogadores. O Grêmio está jogando no Campeonato Gaúcho, ou seja, o nível mais baixo possível comparando com as outras competições do ano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e principalmente a Libertadores. E ele não consegue dar uma resposta. O Renato defendeu o jogador, disse o seguinte: olha,
O JP Galvão, no gol que ele perdeu contra o São Luís, ele fez o movimento correto, tirou um pouquinho demais. O Renato, ele costuma não queimar os jogadores e acho que ele faz isso corretamente. E ele pediu mais paciência da torcida. Ele inclusive disse, não podemos tirar o jogador para Cristo, como já fizemos com outros atletas em outros momentos. Fazer com que o jogador saia do clube, pois eles saem e vão ganhar títulos em outros clubes. Depois ele foi perguntado pelo meu colega competente Eduardo Picão quais eram ou quais seriam esses jogadores. O Renato não quis citar, mas eu acho que ficou subentendido que o Renato estava falando do Thiago Santos e do Diogo Barbosa, que saíram do Grêmio muito criticados pela torcida e foram campeões no Fluminense. Tem outros exemplos, o Alisson também saiu nesse contexto e foi campeão no São Paulo, o próprio Rafinha. Então o Renato estava se referindo a esses jogadores e ele inclusive diz, eu gostaria que eles estivessem aqui. Então foi uma declaração mais forte do Renato, mas eu entendo, ele quer paciência. Agora, a insistência demasiada também em determinados jogadores faz com que a torcida também se irrite mais. Então ele quer paciência, mas de repente tira o jogador de contexto, pode ser uma boa. Mas o Grêmio definiu já o futuro desse jogador. Se tinha uma expectativa no início do ano que ele fosse render, isso não está acontecendo. O Grêmio contratou o Diego Costa e o André Henrique tem dado uma resposta interessante. A definição é a seguinte, ele não vai ficar no Grêmio. JP Galvão vai embora do Grêmio. A direção definiu isso. O contrato dele de empréstimo vai somente até a metade do ano. Informação do meu colega Caliel Dornelles. O Grêmio não vai ficar com ele. O passe fixado é 3 milhões de euros. Valor muito alto. O Grêmio não vai pagar. Diego Costa agora será titular do Grêmio. Aliás, ele chegará já na segunda-feira por volta das 9 horas da manhã. Vai passar por um período aí de pré-temporada. E, aliás, a estreia do Diego Costa ela deve acontecer no Grenal. Vai ter aí um período de data FIFA e o primeiro jogo é o Grenal, e é nesse jogo, o clássico Grenal, do dia 25 de fevereiro, deve ser a estreia do Diego Costa. Ele vai assumir a condição de titular. Renato também pediu paciência com ele, inclusive justificou, dizendo que o Diego Costa foi um jogador contratado, contratado agora, porque ele estava a fim de voltar ao futebol espanhol. Ele queria ir para lá, inclusive eu trouxe para vocês no vídeo anterior que havia uma sondagem, um interesse do Granada, que hoje é treinado pelo Cacique Medina, que trabalhou no Inter recentemente, mas o Grêmio conseguiu, segundo o Renato, convencer o Diego Costa a permanecer no futebol brasileiro. Lembrando que o Grêmio tentou vários outros jogadores, o Diego Costa havia sido oferecido no final do ano e o Grêmio descartou, mas esse é o posicionamento do Grêmio agora, até para valorizar essa contratação e pedir também o apoio da torcida. Então o Diego Costa será o titular, tem o André Henrique e o JP Galvão perderá espaço a partir de agora, e ele não vai ficar. Ele cumpre o seu contrato de empréstimo até a metade do ano e depois vai embora. Isso está definido pelo Grêmio. E aí é que entra a possibilidade de um novo reforço. O Grêmio vai buscar talvez um centroavante, mas talvez por uma outra posição, quem sabe um atacante de lado que o Grêmio está buscando agora. Pode ser o Júnior Santos, o Grêmio olha outras alternativas também, mas um cara que tenha uma qualidade muito alta. Por quê? O JP Galvão, que vai embora, vai abrir um espaço na folha do Grêmio de cerca de R$1 milhão. E esse espaço será inserido por um jogador de qualidade. Não necessariamente um centroavante, isso pode depender, quem sabe, das atuações do Diego Costa. Se ele der certo, o Grêmio não vai buscar um centroavante. Se ele der errado, um centroavante. Se não, quem sabe um atacante de lado, quem sabe um meia, né, para ser um cara que jogue do lado do Cristaldo ou até mesmo no lugar do Cristaldo. É dessa forma que o Grêmio está pensando. Por quê? Porque a Copa Libertadores da América começa em abril, mas tem toda a fase de grupos. A fase quente ela começa no segundo semestre do ano. E aí é que o Grêmio precisaria estar mais forte, ter um grupo mais encorpado e com mais qualidade. Por isso esse é o raciocínio. JP Galvão vai embora no meio do ano, abre um espaço na folha e contrata um grande jogador com esse cerca de R$1 milhão que vai ter aí à disposição do tricolor. Beleza, gente? Peço que você se inscreva no canal, like no vídeo. Ative as notificações, deixa a tua opinião aqui nos comentários. KTO.com, onde a diversão acontece. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.